Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Dragon Ball Super, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Hacking Pride. Links na descrição do vídeo. Naruto em Dragon Ball. Capítulo 1. Através da paisagem arruinada do mundo decadente em que uma batalha feroz estava acontecendo, uma única luz, entre todas, estava forte e brilhante. Apesar de tudo, incluindo a ignorância e a barbárie da época em que nasceu. Essa luz representava a verdade. Essa luz representava a civilização. Essa luz representava a justiça. Apesar dos esforços daqueles que queriam extinguir essa luz, que, se permitida, daria nova vida a todos os universos existentes, ela ainda sobreviveu. Não, prosperou. Não foi esta a prova final da superioridade desta luz? Em vez de cair, ou mesmo vacilar sob a intensa pressão exercida pelos bárbaros que procuram detê-lo, conseguiu prosperar? Verdadeiramente, a graça dos deuses era todo-poderosa, e eles Amassu, era o único deus neste universo agora. Sentindo seu rosto se dividir em um sorriso confuso, o que só piorou graças à mutação que havia assumido o lado direito de seu rosto, deixando uma gosma roxa nojenta para substituir a pele verde lisa que ele normalmente tinha marcando seus traços bonitos, ele deleitava-se com a sua vitória. Sua aparência era um pequeno preço a pagar pela verdadeira justiça, no entanto. Um preço insignificante para a rejeição final dos deuses do erro final em toda a existência. Mortais. Sempre bárbaro, sempre falho, sempre cruel, sempre sádico, sempre nojento. A mera existência deles havia insultado o único e verdadeiro Deus de todos pela última vez, e ele se certificaria de que esta seria, de fato, a última vez que eles poderiam resistir à sua verdade. Seu evangelho. Inclinando um pouco a cabeça, Amassu estreitou seus olhos incompatíveis para as formas caídas dos dois mortais Saiyajins miseráveis, ambos do passado em uma terra alternativa. Ambos esmagados sob seu poder incomensurável. Mesmo quando eles blasfemaram e se fundiram para se tornarem aquele guerreiro reconhecidamente poderoso Vegeto, seus frágeis corpos mortais não conseguiram reter a fusão. Como resultado, eles se difundiram e se abriram para ele destruir. Caninos afiados se revelaram quando uma risada insana tomou conta dele, além do alcance do êxtase quando ele percebeu que os mortais que provaram ser os arquitetos de sua quase derrota várias vezes foram finalmente vencidos. Eles estavam acabados. Ele poderia limpar todos os universos como quisesse. Ser a luz que destruiu a injustiça em todos os lugares, de uma vez por todas. Cometendo genocídio em massa contra todos os mortais existentes. Todo. Solteiro. Ninguém poderia detê-lo agora. Não os terráqueos. Não os falsos deuses. Não os Saiyajins. E certamente não Sengoku. Virando a cabeça um pouco para o lado, seu sorriso doentio só aumentou quando ele percebeu que a fenda no espaço e no tempo, orquestrada por Goku Black com sua foice, ainda permanecia. Ainda pulsando, pronta para ele. Talvez, isso era um sinal? Uma fenda que permitiu ao grande e poderoso Zamasu limpar o flagelo da existência mortais, de outras dimensões e universos. Poderia ser, e ele manteria isso em mente. Mas primeiro, ele deve acabar com os peões antes dele. Então, de uma vez por todas, livre-se dessa penúltima maldição. Zamasu. O sorriso daquele que traria luz e verdade ao universo se desfez, tornando-se um rosnado feio que pertencia ao rosto de um demônio, não de uma divindade. Não uma que defendesse a justiça e a verdade, no mínimo. Voltando-se para os dois Saiyajins caídos, ele viu um novo desafiante emergir. De pé entre os mortais caídos estava a barreira final que ele precisava romper para tornar seu sonho realidade. O garoto que chamou os dois Saiyajins para esta linha do tempo futura para começar, aquele que deu tantos problemas a Goku Black, e ainda conseguiu sobreviver apesar de ser tão completamente superado. Roupa de baixo. O filho do príncipe Saiyan Vegeta. O híbrido Saiyajin estava cerrando os punhos com força, seu cabelo azul começando a desafiar a gravidade enquanto ele dava outro passo trêmulo para frente, a terra sob os pés retumbando em seu poder crescente. Quando ele levantou a cabeça para encarar a autoproclamada divindade do universo com fúria justa, seus olhos brilharam com verde esmeralda em vez de seu azul padrão, e uma onda de energia dourada substituiu sua aura normal. Eu não vou deixar você tirar o meu futuro. Trunks rugiu,
uma explosão de ki expandindo seu poder além dos reinos do Super Saiyajin, uma aura azul dentro de sua chama dourada. O poder da fúria lhe deu força para enfrentar esse oponente avassalador. Zamasu apenas balançou a cabeça, Skin em essência com a insistência deste mortal em desafiar seus superiores, mas ainda assim escolheu descer em direção ao chão com um sorriso doentio. Ele iria gostar de extinguir os últimos vestígios de resistência mortal. Longe, longe dos competidores daquela batalha final pelo futuro, a gigantesca fenda no espaço e no tempo continuava a zumbir ameaçadoramente no céu. Em outro mundo, longe do conflito entre Saiyajins e Zamasu, outra batalha estava acontecendo. Outra guerra pela sobrevivência. A aliança Shinobi mal resistiu ao poder esmagador do lendário Uchiha Madara, apesar de seus recentes ganhos contra seu co-conspirador Uchiha Obito. Apenas algumas horas antes daquele dia, com os esforços combinados de Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke, Uchiha Obito foi derrotado apesar de ser o Jinchuriki do Jubi, e os outros bijus também foram libertados de seu controle, reforçando sua força geral de combate. Com o Hokage reanimado lutando ao lado deles, e o poder dessas criaturas lendárias apoiando-os, eles deveriam estar esmagando Uchiha Madara, não deveria haver chance para o homem vencer esta guerra. E, no entanto, era exatamente isso que estava acontecendo. Com o patriarca Uchiha de gerações anteriores conseguindo não apenas recuperar todos os bijus mais uma vez, mas até mesmo derrotar Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke no processo. Para insultar, um dos últimos membros do clã Uzumaki tinha seu biju e camarada Kurama arrancado de seu selo, deixando-o em estado de coma. Patinar na linha entre a vida e a morte. E agora finalmente, Uchiha Madara estava combinando sua força com o poder do Jubi, tornando-se seu Jinchuriki, dando-lhe o poder que ele precisa para decretar seu plano final e realizar seu sonho. Neste momento desesperador, o companheiro de equipe de Naruto, Haruno Sakura, mal foi capaz de parar as lágrimas de escorrer por suas bochechas, forçado a bombear manualmente seu coração apenas em um esforço para manter seu companheiro loiro vivo. Vamos, ela sussurrou, desespero quebrando sua voz enquanto ela continuava a literalmente agarrar o coração na palma de suas mãos e colocar pressão nele, sabendo que ela não poderia continuar assim para sempre. Vamos! Sakura, a voz tensa do Godan Mikazekage Gaara, veio por trás dela. É ele! Vamos, a aluna de Tsunade implorou, pressionando seu coração com a mão no fundo do peito da loira, fazendo o máximo para ignorar a sensação de afundamento dentro de seu coração. Seu coração estava falhando. Seu corpo estava desligando. E não havia absolutamente nada que ela pudesse fazer exceto adiar o inevitável. Uzumaki Naruto, seu amigo mais próximo e companheiro de equipe, estava morrendo. Atrás dela, Gaara estreitou os olhos para a forma imóvel daquele que ele considerava seu amigo mais próximo, e aquele que mudou sua vida para melhor. Afastando-se enquanto ele mesmo ignorava a sensação de afundamento também, ele se concentrou infalivelmente em sua tarefa. Usando a areia para transportar os três, o Kazekage se concentrou em encontrar o portador da metade Indakyubiu e Ondaime Hokage, antes que tudo estivesse perdido. Tudo o que ele podia fazer até então era esperar que seu velho amigo estivesse fazendo o possível para se agarrar à vida. Como você se sente, Uzumaki Naruto? Naruto levantou a cabeça, seu cabelo loiro espetado saltando um pouco quando ele se moveu. Como se eu estivesse morto. Essa declaração que Uzumaki Naruto postulou foi dada à forma flutuante do homem idoso na frente dele, e foi dada com um olhar vazio, de todas as coisas. Apesar do tom monótono de sua voz, isso conseguiu ganhar um fantasma de um sorriso nas feições severamente enrugadas do velho. Você ainda não chegou lá, eu lhe asseguro. Mas essa não era a minha pergunta: como você se sente? Os olhos azuis se estreitaram levemente, pelo menos antes de seu dono virar o pescoço para olhar atrás dele, sua sobrancelha se contraindo com o que viu. O que antes era, provavelmente, um espírito sério e estoico pendurado atrás dele na forma de um jovem com cabelos castanhos espetados e olhos escuros afiados, agora estava acenando casualmente para ele com um sorriso brega. O bastardo era como ele mais do que gostaria de admitir. Como se tudo isso fosse algum sonho estranho. Naruto finalmente admitiu, virando-se para encarar o antigo sábio. Mas, isso não é, certo? Na verdade, não é. O sábio assentiu gravemente, todos os traços de humor se foram. Eu já te informei sobre a história da minha família, e sobre a ameaça que o Uchiha Madara representa para o seu mundo seguindo os passos da minha mãe, mas eu ainda tenho que ouvir o que você quer fazer. O Shinobi bigodudo inclinou a cabeça, intrigado. O que você quer dizer, velho?
Por que você precisa saber disso, de todas as coisas? Tomando a maneira insultuosa com que o jovem se referia a ele, ciente de que ele não queria dizer nada com isso, ele elaborou um pouco. Isso me ajudará a decidir como devo proceder. Por favor, é importante. Bufando, o jovem de cabelo espetado deu um passo para trás para considerar a pergunta, os lábios se apertando. Bem, ele começou. Com todas as aldeias Shinobi como esta, não é este o melhor momento para tentar concentrar nossas energias para tornar o mundo Shinobi um lugar melhor? Quero dizer, deve haver muita boa vontade depois que todos lutaram lado a lado. Ombro assim. E se Madara provou alguma coisa, é que mesmo os melhores e mais poderosos vão começar uma guerra em um esforço para mudar os piores aspectos dela. Quer dizer, eu tenho certeza que há mais do que isso, mas esses problemas poderiam realmente ser resolvidos se todos tentássemos, sabe? O sábio não perdeu o ritmo. Então você deseja promover o diálogo pacífico entre as nações? Sim, tipo, olhos azuis voaram para encontrar os olhos divinos do Rinnegan. Eu não estou cantando os elogios de Madara ou qualquer coisa, mas esta guerra nos uniu, pode muito bem tirar vantagem disso, certo? Enquanto ainda somos Shinobi ao invés de Konoha, Suna, Kiri muito mais. Um ao outro pela primeira vez, como sempre. Eu digo que fazemos o máximo que podemos com isso da Tebaio. Estremecendo, as bochechas do loiro ficaram quentes quando ele se virou. Droga, Kaioshin. Atrás dele, o espírito de Azura avidamente acenou com a cabeça em direção a seu pai, olhos tão arregalados quanto seu sorriso, mostrando sua aprovação. Agoromo abriu outro pequeno sorriso diante da exuberância de seu filho. Ao longo dos tempos, após a morte de seus dois filhos, suas vontades foram passadas de geração em geração dentro de seus respectivos clãs. No entanto, o espírito que eles encarnaram foi transmitido a indivíduos específicos ao longo da história, carregando o peso de seus ideais em suas vidas. Eles não reencarnaram, cada um desses indivíduos era sua própria pessoa que vivia sua própria vida, e tinha suas próprias versões e interpretações das ideologias de seus ancestrais. A maioria deles nunca atingiu seu auge, como seria de esperar durante a era extremamente perigosa dos reinos combatentes, onde as crianças eram jogadas na batalha com pouca ou nenhuma preparação ou treinamento. Homens e mulheres, meninos e meninas carregavam a vontade de Azura e Indra, e todos eles esperavam mudar o mundo para melhor, em um que coincidisse com suas ideologias. Apenas uma geração conseguiu atingir a maturidade plena. E, como esperado, sua influência mudou tudo. Hashirama e Madara, os herdeiros da última geração das vontades de Azura e Indra. Tudo que alguém precisava fazer era olhar para a guerra que estava acontecendo fora da paisagem mental de Naruto para ver o quão poderosa era sua influência. Agora, uma nova geração seguiu seus passos, e o sábio teve que fazer uma escolha. Mesmo agora, depois de pouco mais de um milênio, o velho ainda não conseguia concordar com a filosofia de Indra. Se alguma coisa, ele sentiu que a influência de seu filho mais velho tinha feito mais mal do que bem ao mundo. Mesmo que o prejudicasse admitir as falhas do próprio filho. No entanto, ele não pôde deixar de sentir que a escolha de fazer de Azura seu herdeiro foi exatamente o que desencadeou essa rixa fraternal e, portanto, essa rixa espiritual nos dias modernos. Se ele desse a Uzumaki Naruto seu favor agora, como fez com Azura, ele continuaria essa rivalidade no futuro. Ou, ele deveria dar seu favor aos dois? Preso na indecisão por um momento, o sábio estava prestes a questionar o jovem à sua frente sobre sua opinião em relação àquele a quem Indra havia passado seu testamento. Pelo menos até que ele levantou a cabeça, sentindo algo no mundo exterior que genuinamente fez sua pele arrepiar. Uma energia, tão doentia e distorcida quanto a de sua mãe, mas em termos de poder, estava além até mesmo dela. Agoromo estremeceu. Apenas o que estava acontecendo lá fora? Como? Como isso foi possível? Zamasu não podia acreditar no que estava acontecendo com ele, ele se recusou. E ainda assim, quando a lâmina azul brilhante carregada por Trunks terminou de cortar o centro de seu rosto, ele sabia que era verdade. Especialmente quando seu corpo começou a se desintegrar em energia, perdendo sua forma física sob o peso do Ki fluindo através da lâmina de Trunks. Onde? De onde ele recebeu esse poder? A divindade não conseguia entender. Logo antes de seus olhos perderem a forma, eles se voltaram para onde os últimos traços de energia espiritual estavam fluindo, os olhos se arregalando com o que ele viu. A fenda através do espaço e do tempo,
Ainda aberta como uma mandíbula terrível, tinha energia espiritual emergindo dela como milhões de vagalumes, caindo sobre a neve. Mesmo quando o último pedaço de seu corpo se desintegrou, ele agora podia sentir os bons desejos embutidos em cada pedaço de energia, dando poder quando não havia nenhum. Alguns foram dados voluntariamente, outros foram dados por pura solidariedade, como se tivessem dado inconscientemente a alguém que estava passando pelo que eles estavam. E isso deixou Zamasu furioso. Quando ele estava prestes a eliminar todos os mortais neste reino de uma vez por todas, os mortais de diferentes mundos e tempos o impediram de completar seu nobre dever. Com um grito de raiva, os últimos vestígios físicos de Zamasu não existiam mais, e Trunks deu um passo para trás e engasgou, liberando a energia que ele havia acumulado com um sorriso. Obrigado. Ele sussurrou para o vento, sorrindo para a fenda. No entanto, mesmo quando os outros dois Saiyajins finalmente se recuperaram o suficiente para recuperar a consciência e parabenizar o futuro guerreiro por sua vitória, a entidade conhecida como Zamasu ainda existia. A imortalidade havia lhe concedido senciência, mesmo quando seu corpo físico não existia mais, e planejava vingança. Já infectando o mundo com sua energia, seu ódio não era direcionado apenas aos mortais deste mundo, mas também aos mortais do próximo. Ele havia aprendido a lição onde havia mortais, havia seres que se opunham a ele. E isso deve ser retificado. Para resolver isso, um pedaço de seu eu imortal caiu na fenda que salvou Trunks, má intenção dentro dessa energia, bem como consciência. Ele viajaria para um desses mundos e encontraria um novo corpo, o conquistaria com sua vontade indomável e o usaria para iniciar seu extermínio naquela mesma dimensão. E ele começaria com a dimensão que fornecia solidariedade, inconscientemente dando pequenas partes de sua energia para Trunks em seu momento de necessidade. Isso significava que eles estavam passando, no mínimo, por um momento de conflito. Típico para mortais, mas perfeito para ele seu juiz, júri e carrasco. Com mais intenções, a energia escura de Zamasu escorregou para a fenda, visando o genocídio de todos. Não se importando ou se importando com o fato de que a fenda se fechou atrás dele. Determinado que desta vez, nada o impediria. Ei, velho, você está bem? Naruto olhou para o sábio silencioso, sem saber por que ele ficou quieto, ou por que ele parecia tão preocupado. Azura parecia preocupado também, mas quem se importava com ele? Finalmente levantando a cabeça do chão, o shinobi loiro jurou que viu o antigo ser à sua frente crescer várias centenas de anos em um piscar de olhos. Eu sinto muito. Isso foi tudo que ele disse, e Naruto sentiu um calafrio descer por sua espinha com a pura finalidade daquilo. O que você está? Por favor. O sábio implorou, a voz grossa, tão diferente de seu comportamento estoico anterior. Seja forte. Então, Naruto sentiu. Se o adolescente não estivesse tão desconcertado com a sensação repentina e torta em seu estômago, ele teria gritado. Mas não pôde fazer nada, mesmo depois, tamanha foi a dor que veio após o choque inicial. O que estava acontecendo? Fraco. Como eu pensava, não importa onde eu vá, os mortais ainda são tão deploráveis e fracos quanto em minha própria dimensão. Nada mudou. Naruto cerrou os dentes, tentando superar a dor. Quem é você? Idiota, a voz parecia zombar. Você não está em posição de exigir nada, muito menos de uma divindade. Sua débil mente humana não pode entender isso? Não estou aqui para negociar, estou aqui para tomar. Neste caso, estou aqui para pegar seu corpo. O shinobi engasgou audivelmente, se contorcendo com a ideia, incapaz de fazer muito mais com a dor o distraindo do jeito que estava. Todo o resto foi abafado, deixando-o incapaz de se concentrar, não importa o quanto tentasse. Sua resistência ao meu controle é em vão, mortal. Você não tem ninguém para culpar, a não ser você mesmo, por se deixar abrir para o meu eu exaltado. A voz soou, entrando e saindo, sua influência o cercando sem esforço. A enorme lacuna de energia dentro de você é grande o suficiente para eu me acomodar confortavelmente. Mesmo agora, um pouco do meu DNA está se encaixando dentro de você para que meu ki se torne um assim que eu assumir o controle. Acabou, humano. Um grito ecoou na pequena extensão da sala, ficando mais alto e mais desesperado quando Naruto caiu no chão, contorcendo-se de dor e angústia, palavras ininteligíveis emergindo de sua boca. Uma série de súplicas para fazer cessar a dor. Para fazê-lo ir embora. Para um fim. Mas tudo o que recebeu foi uma risada cruel. Uma vez que eu tenha controle sobre seu corpo, vou acabar com o flagelo que é a humanidade neste mundo.
Tudo vai acabar. Como deveria ter acontecido há muito tempo. Eles não eram nada além de criaturas cruéis e sem coração que não têm nada de positivo para acrescentar à vida. Boa viagem para a existência deles. Pela primeira vez desde que a dor veio a ele, o Shinobi conseguiu abrir um único olho através dessa tortura, apenas para se dilatar ao perceber sua própria presença metafísica dentro de sua própria paisagem mental. Seu corpo sangrava abertamente através de cortes e cortes, todos recém-formados, revelando quanto dano esse intruso estava causando em sua psique. Mas, apesar de tudo, uma parte dele se agarrou ao que acabará de ouvir. Ao que, pela primeira vez, a voz hesitou, mas voltou vingativa com aquela pomposa e flagrante sensação de superioridade contra ele. O que? Você não sabia o quão malvado é o seu tipo? Certamente você deve ter visto isso? Sua espécie destruiu a beleza natural dos planetas que você habitou para suas estruturas, tudo sem um pingo de autoconsciência. Não apenas isso, mas sua crueldade entre sua própria espécie é lendária. Não há nenhum fator redentor para vocês mortais. Em sua mente, vários exemplos de tal crueldade passaram pelo loiro, memórias de sua juventude, onde as ações de homens e mulheres poderosos conspiravam para tornar a vida dos outros um inferno. Para tornar sua própria vida um inferno. As maquinações de Uchiha Obito trariam Akatsuki à tona, trazendo à tona uma organização que caçaria e mataria Jinchuriki, um grupo de pessoas que já estava sendo maltratado e evitado por simplesmente existir, e traria morte e destruição para quem eles encontrassem. Os aldeões de Konhagakure, que cantavam os louvores do Hokage e da vontade do fogo, mas não deixavam nada além de desprezo e ódio pelo órfão do maior Hokage da memória recente e seu mais novo Jinchuriki. Isso só na sua infância. Gaara, Neji, Hinata e Sasuke enfrentaram circunstâncias horríveis graças às ações de outros também, e ainda assim, em todo o mundo, ele não tinha dúvidas de que havia tragédias sendo realizadas como as deles, mesmo enquanto ele as contemplava. E isso doía pensar. Olhando em silêncio para o braço deitado ao lado de seu rosto, vendo o sangue escorrer e pintar a água em que ele estava vermelho, a pálpebra aberta lentamente se fechou, uma quietude caindo sobre sua forma. De dentro, Amatsu sorriu, satisfeito que a resistência que ele estava enfrentando antes desmoronou quando flashes das tragédias pessoais do menino foram lembrados das profundezas de suas memórias, provando que suas palavras estavam corretas, sem sequer uma dúvida em sua mente. Dentro da paisagem mental, onde a forma caída do Shinobi continuava a sangrar, o corpo de Zamasu começou a se materializar, suas belas feições intactas enquanto ele escovava seus longos cabelos que desafiavam a gravidade, bem como alisava as roupas escuras dos cais para fazer ele mesmo perfeitamente apresentável. Não seria bom destruir o humano cujo corpo ele estava prestes a roubar sem ser tão apresentável quanto uma divindade de seu calibre deveria ser. Olhando para o adolescente caídos, Amatsu sorriu. Bom, fique abaixado. E torne-se o catalisador da destruição deste mundo. Por trás da divindade arrogante, Agoroma observava os acontecimentos com um olhar crítico, segurando o cajado preto na palma da mão com cautela, pronto, disposto e capaz de intervir se necessário. Ele não precisava se incomodar, pois naquele momento, pela primeira vez desde esse momento crítico, o jovem levantou a cabeça. Cada movimento que ele fazia, cada contração de seus músculos, cada torção de suas articulações lhe causava uma dor inimaginável e indescritível. Como nada que ele já sentiu. Era como se lava derretida estivesse se derramando por seu corpo e o derretendo de dentro para fora, deixando nada além de uma névoa constante em sua cabeça. Mas uma coisa atravessou a neblina, dando-lhe foco suficiente para superar a dor. Uma coisa e uma coisa só. Lodivolta. Zamasu ergueu uma sobrancelha, achando graça. O que foi isso, mortal? Naruto levantou a cabeça o suficiente para encontrar seu olhar, levantando-se novamente, tremendo violentamente com esforço, fazendo o impossível com pura força de vontade. Levá-lo de volta. Mesmo isso provou demais, porém, e ele vacilou, quase caindo de novo, tossindo sangue em um ataque. No entanto, assim que terminou, ele continuou, ignorando o sangue escorrendo pela boca. Humanos, eles são cruéis, enganadores, insensíveis, preconceituosos e egoístas. A divindade então franziu a testa, confusa. Então você deve concordar comigo. Sua espécie precisa ser destruída. Mas... Naruto rangeu os dentes, os punhos cerrados com tanta força que eles estavam mordendo suas palmas. Eles também são gentis, honestos, conscienciosos,
compreensivos e altruístas. Para cada coisa horrível que um humano fez, eu vi muito mais coisas boas. As imagens atacaram a divindade então, pegando-o de surpresa com um súbito influxo de informações. Um homem corpulento oferecendo-lhe uma tigela quente de ramen, chamando-o para entrar, longe da chuva fria lá fora. Um homem com uma cicatriz na ponta do nariz, esfregando a cabeça carinhosamente com um sorriso orgulhoso. Um homem idoso vestindo longas vestes vermelhas e brancas, fumando um cachimbo de madeira enquanto sorria gentilmente para ele. Uma mulher peituda de aparência jovem deslizando o colar sobre a cabeça dele, uma sensação de cuidado quase maternal enquanto o olhava calorosamente. O manuseio casual de uma grande mão despenteando seu cabelo, vindo de um homem com longos cabelos brancos e um sorriso enorme. E, finalmente, o olhar calmo e controlado vindo de olhos escuros emoldurados por cabelos escuros como a noite, um sorriso arrogante e lento gravado em traços pálidos. Eu quero lutar com você também. Zamasu deu um passo para trás involuntariamente pelo peso daquelas memórias, e pelas palavras que ecoaram, entendendo que elas significavam em um nível instintivo. Reconhecimento. Essa hesitação foi o que deu a Naruto a chance de dar um passo à frente com força, chamando cada pedacinho de sua força mental para fechar a lacuna entre os dois homens, terminando com ele agarrando a divindade pelo colarinho com um rosnado. Você está julgando um grupo de pessoas pelas ações de alguns, pintando todos eles como problema, uma maneira de pensar que garantiu que minha infância fosse tão ruim quanto era. Como um Jinchuriki, você realmente pensa que eu sou vai deixar você fazer o mesmo para uma espécie inteira? O Shinobi rosnou, mostrando seus caninos afiados, levantando o autoproclamado deus de seus pés com um aperto em seu colarinho. A fúria atravessou o Kai, perturbada e além de lívida com a ideia de que esse insignificante não apenas se recuperou inteiramente, mas também teve a ousadia de levantá-lo pelo colarinho. Invocando a energia que ele havia concedido a este seu recipiente, ele esperou para sentir o Ki crescendo em seu corpo, fortalecendo-o a alturas impossíveis para que ele pudesse esmagar a cabeça dessa praga como uma melancia. Zamasu esperou. E esperou. E esperou. Uma sensação gelada de medo o atravessou. Onde estava seu poder? Por que ele não sentiu isso ainda? Deveria ter se ajustado ao corpo deste ser a esta altura, e para todos os efeitos, eles eram de um corpo. Havia simplesmente dois espíritos que o habitavam. Então, por que ele não podia? Saia! Sua pergunta permaneceu sem resposta quando um gancho de direita atingiu sua bochecha, rasgando seu colarinho enquanto ele era enviado voando para o outro lado da sala, batendo nele com força suficiente para criar ondas de choque de seu impacto. Deslizando pela parede, Amasu gemeu e tentou se levantar, apenas para sentir suas pernas cederem. Erguendo a cabeça enquanto o sangue escorria do lado de sua boca, ele encontrou os ferozes olhos azuis de um oponente que estava sobre ele. E ele percebeu isso rapidamente, que este homem não estava de cabeça e ombros acima dele por causa do poder, ou inteligência, ou mesmo ideologia. Ele o enfrentou por causa de sua pura vontade, que, aliás, o despojou de tudo. Porque, quando o loiro ergueu o punho para se preparar para o golpe que o baniria de sua paisagem mental, ele viu um fino contorno de que aumentar sua força a níveis que ele nem acreditava ser possível até então. Que desamasso! Saia! Por pura vontade, este mortal acabará de expurgar todo o controle do poder que inicialmente era seu, e inconscientemente, pelo menos parcialmente, o tomou para si. E assim, com os olhos azuis dilatados a apenas uma alfinetada, e seu punho lentamente descendo sobre ele com arcos, Amassou viria mais uma coisa antes que seu espírito fosse completamente expulso deste corpo. Saia! Naruto assobiou perigosamente. E nunca mais volte. Agoromo ficou impressionado. Não, ele estava além de impressionado, ele estava praticamente chocado. Dito isto, suas características físicas não refletiam seus sentimentos reais sobre o assunto, e mantiveram seu comportamento estoico como o herdeiro da vontade de Azura finalmente expurgou a influência do louco sobre sua psique. E com isso, sem querer, manteve seu poder. Mais do que isso, porém, o ancião não pôde deixar de ouvir as divagações do homem que quase destruiu o menino, achando desagradável para dizer o mínimo. Isso não era o que tinha seu foco, porém, era a maneira pela qual Uzumaki Naruto saiu vitorioso. Este menino havia conquistado um mal puro e adulterado que só poderia ser comparado à mãe do sábio, pois nem Madara ou Obito poderiam se comparar a este Zamasu. Para ele conseguir tal coisa, será que talvez, apenas talvez? Parece que você não precisa mais do poder de Azura.
Agoromo comentou calmamente, sacudindo Naruto de estudar suas mãos. Eu não tenho certeza de quem era, mas o poder dele se tornou seu depois que ele tentou roubar seu corpo. Esse poder deve ser mais que suficiente para lidar com Madara. O jovem olhou para ele, de olhos arregalados. Sério? Então eu sou forte o suficiente agora? Então, espere, isso significa que mesmo sem Kurama, eu ainda vou sobreviver. Não, foi a resposta plana de Agoromo. Você ainda está morrendo. Errim. Naruto caiu em choque, os olhos esbugalhados comicamente para fora de suas órbitas. Depois de enfrentar uma dor inimaginável, ser desafiado pela ideologia de alguém e quase ter seu corpo roubado, ele ainda iria morrer. Como isso foi justo? Ao contrário da maioria de sua espécie, você recebeu não apenas Kurama como seu biju, mas também foi transformado em um Jinchuriki quando era recém-nascido, o sábio explicou pacientemente. Seu chakra está totalmente entrelaçado com o dele a ponto de seu corpo essencialmente ver Kurama como uma parte de você. É como se você tivesse acabado de perder um órgão importante. É realmente bastante impressionante que você tenha durado tanto tempo. Mesmo com os elogios, o adolescente bigodudo ainda desinflou. Bem, isso é uma merda. Atrás dele, o espírito de Azura deu um tapinha em suas costas em compreensão, como se ele próprio tivesse enfrentado tal situação. Naruto estava feliz que alguém aqui entendia sua dor. Afastando-se da criança deprimida, Agoromo inclinou a cabeça, sorrindo levemente. Ele sabia que seus companheiros entre os vivos o trariam de volta, e quando ele acordasse, ele seria capaz de derrotar a grande ameaça à mão. Tudo sem ter que forçar os poderes de Azura e Indra a serem despertados. Agora ele poderia estudá-los, e permitir-lhes a chance de se tornarem aqueles poderes, e permitir que eles determinassem o curso deste mundo. Ele só esperava que eles escolhessem sabiamente sem sua interferência. Silenciosamente, porém, no fundo de seu coração, ele esperava que sua decisão de deixar Azura como seu herdeiro adequado estivesse correta, e por sua vez, que deixar Naruto como seu herdeiro traria a paz que ele desejava tão desesperadamente. Ele só podia esperar, e ter fé no herdeiro do testamento de seu filho. Não demorou muito para Gaara levar o pequeno grupo que estava escoltando com sua areia em direção ao objetivo, ou melhor, o homem que continha seu objetivo. Namikaze Minato, o Yondaime Hokage ressuscitado, portador da metade linda Kyuubi, e o pai de Uzumaki Naruto estava correndo em direção ao grupo de entrada. Olhos arregalados de horror e desespero na cena que nenhum pai deveria ter que testemunhar. O corpo pálido e sem vida de seu filho, cuidadosamente caiu no chão uma vez que os grãos de areia se dissiparam para lhe dar acesso claro a ele, mal mantendo a vida. Mesmo como um shinobi profissional que viu inúmeras e horríveis mortes durante sua carreira, essa visão quase quebrou seu profissionalismo e o forçou a ficar de joelhos, desejando nada mais do que segurar sua cria perto de seu peito, para rezar e buscar a vida e protegê-lo dos perigos desta guerra horrível. Mas o aço duro que compunha sua alma, que foi forjado nas chamas da tumultuada Terceira Guerra Shinobi, lhe deu forças para manter seu estado de espírito calmo nesta situação. Chega disso para reconhecer que o que seu filho precisava não eram lágrimas e abraços, mas a Kyuubi. Alcançando o loiro caído, Minato desligou o manto dourado que ele manteve o tempo todo, conversando silenciosamente com o biju dentro de seu selo, lentamente estendendo a mão em direção ao próprio selo de Naruto para iniciar a transferência. Gaara e Sakura observaram a mão se estender com ansiedade e olhos firmes, rezando sem palavras para que este procedimento acontecesse sem problemas. Sem o conhecimento de todos, no entanto, sob a forma de Uzumaki Naruto, estava a sombra oculta e escura de Zetsu Negro, um ser que serviu Uchiha Madara e trabalhou para suas ambições. E ele estava prestes a sabotar essa pequena tentativa de renascimento, reconhecendo o perigo que o Jinchuriki representava para os planos do Partarca Uchiha, assim como outras coisas. Melhor manter o menino morto, para que ele não se mostre um espinho maior do que ele mesmo estimou inicialmente. E foi por isso que ele ficou chocado, para dizer o mínimo, que seu grande momento não estava se concretizando. Assim que ele ia fazer seu movimento, o loiro que ele estava tão perto e se escondendo de repente, pulsou com poder. Com uma potência estrangeira. Não era como nada que a entidade das trevas já sentiu antes, mas o que quer que fosse, destruiu completamente o equilíbrio do Zetsu Negro, impedindo de simplesmente escorregar pelas costas do jovem e bloqueando a mão que estava avançando em direção ao estômago de Naruto. Acima do loiro, Sakura lançou seu olhar para ele,
os olhos se arregalando com a estranha sensação que ele estava emanando, sem saber o que fazer com isso. Considerando que, Gaara não parecia tão preocupado, mas ainda estreitou os olhos cautelosamente. Minato não deu a mínima, e bateu a mão contra o selo, um manto de chakra laranja envolvendo seu braço, deslizando de seu corpo em direção ao de Naruto. Rangendo os dentes, Zetsu Negro se esgueirou para longe com cuidado, seu corpo se contraindo desconfortavelmente devido à proximidade que estava quando aquele pulso de poder foi liberado, sabendo muito bem que Madara precisava ser informado. Essa ameaça precisava ser tratada. Agora. Uchiha Madara estava perto. Ele estava tão perto. Seu sonho estava à beira de seu alcance, e ele tinha pouco para ficar em seu caminho agora. O Jinchuriki e o único Uchiha desta era foram as maiores ameaças ao seu objetivo, e ambos estavam batendo na porta da morte. Então não havia mais nada para realmente ficar em seu caminho. Nem mesmo a Shirama poderia enfrentá-lo agora, especialmente agora, como o Jinchuriki do Jubi. Armado com um único Rinnegan, o Uchiha estava bem ciente de que ainda precisava de outro Rinnegan antes que pudesse ativar o Mugen Tsukuyomi, o mundo dos sonhos infinito que traria a paz eterna ao mundo. Não demoraria muito mais agora. Tudo o que ele precisava fazer era passar por esses dois Jonins de Konoha que acharam adequado ficar em seu caminho. Um último suporte patético, para um mundo shinobi cansado. Não poderia ter sido mais poético para os antigos shinobi. Sua oposição ataque Kakashi e Might Guy, ambos estavam com o rosto sombrio enquanto se mantinham equilibrados e prontos para se mover a qualquer momento, cientes de que eles eram os únicos capazes de deter o poderoso ancestral à distância. Might Guy em particular estava considerando uma solução mais permanente. Mas antes que ele pudesse chegar à sua decisão, a forma viscosa de Zetsu Negro deslizou pelo campo e voltou ao lado de Madara, ofegante e sem ar, como se ele estivesse correndo para chegar lá. Amy Madara. Houve um infeliz desenvolvimento. Fazendo uma careta de desgosto pela maneira casual com que foi tratado, ele, no entanto, levantou uma sobrancelha ao ouvir o que ouvirá. Ninguém jamais descartaria uma ameaça, apesar de sua merecida arrogância. Explique. Se o Zetsu Negro fosse capaz de engolir saliva, teria. É o Kyuubi Jinchuriki, ele reviveu. Ele conseguiu o Kyuubi do Yondaime Hokage. E ele está sem dúvida planejando retornar ao campo de batalha enquanto falamos. O deus em tudo exceto nome tinha seu Rinnegan estreito em sua única órbita ocular, considerando a informação. Inicialmente, ele iria descartar essa informação, lembrando como o shinobi loiro só poderia combiná-lo com suas habilidades enquanto ele não fosse o Jinchuriki do Jubi. Madara estava agora em uma classe completamente diferente. Mesmo que a proeza do menino em uma idade tão jovem fosse impressionante, especialmente com seu domínio sobre os poderes de sua biju, ainda não era o suficiente para representar uma ameaça para ele. Mas então, no fundo de sua mente, havia essa sensação de mau presságio. Os instintos afiados pela batalha que salvaram sua vida ao longo de seu tempo na vida estavam agora gritando para ele, dando-lhe um aviso de que algo grande estava chegando. E ele nunca ignorou esses instintos. Piscando seu único olho para a área entre os dois Jonins de frente para ele, Madara o encarou. Vamos ver se Uzumaki Naruto provará ser um parceiro de dança em um momento, não é? A manifestação de sua vontade não pôde responder, muito distraído como estava pela força que de repente se chocou contra ela por um borrão que caiu logo atrás de Kakashi e Gai. Ambos os shinobi de Konoha se viraram, alívio pintando suas feições no rosto familiar que se juntou à batalha. É bom ver você consciente novamente, Naruto. Kakashi comentou com um sorriso nos olhos, satisfeito por ver seu aluno vivo e bem. Quer ficar de fora um pouco antes de participar? Bobagem, Kakashi. Gai gritou, barulhento como sempre, mesmo neste momento sombrio. Naruto é jovem demais para ficar de lado. Venha, Naruto. Aproveite a camaradagem juvenil que forjamos nesta batalha pelo mundo. Atrás dos dois homens mais velhos, Naruto abriu um sorriso. Obrigado pelas ofertas, vocês dois. Mas, eu preciso pedir um favor a vocês dois, Datebayo. Certificando-se de ficar de olho em Madara com seu Mangekyou Sharingan, o ninja imitador poupou um olhar para seu aluno. O que é isso? O Jinchuriki encontrou o olhar de seu sensei de frente, expressão séria. Eu preciso que você recue por um minuto. Deixe-me lidar com Madara. Sozinho.
Desta vez, Gai e Kakashi viraram completamente suas cabeças em direção a ele, seus olhos tão arregalados quanto o outro, embora a expressão do espantalho fosse infinitamente mais inestimável devido à sua natureza geral relaxada. Naruto ignorou seus olhares, porém, direcionando todo o seu foco para o patriarca Uchiha neste momento, e nada mais. Estreitando seu único olho, Madara gesticulou para que Zetsu Negro se movesse. Venha a mim, eu posso precisar de você em breve. Melhor não deixar nada ao acaso. Quem deixou todos os seus planos e sonhos ao mero acaso foi um tolo que permitiu que sua arrogância assumisse o controle de suas ações. E enquanto Uchiha Madara era arrogante, ele nunca permitiria que ele dominasse ou superasse seu bom senso. Deformando-se em lodo preto, Zetsu Negro deslizou as botas pretas de Madara, esperando por mais ordens, tentando ignorar as lascas frias que eram os olhos do loiro. Uzumaki Naruto, o Jubi Jinchuriki gritou alto, encontrando seus olhos azuis com o seu único. Você parece ter uma propensão para frustrar meus planos e minhas manipulações de longa data. Parece que eu tenho que acabar com você pessoalmente, para que você não volte dos mortos uma segunda vez. Ei! Naruto levantou a palma da mão aberta em direção ao nível dos olhos, fechando-a com confiança. Desculpe dizer isso, Madara, mas eu sou uma pessoa completamente diferente da última vez. Agora, eu sinto que posso fazer qualquer coisa. Madara permitiu que um sorriso feroz adornasse seu rosto. Então vamos ver como você dança, Uzumaki Naruto. Assim que ele terminou sua frase, ele piscou. E no segundo que ele abriu o olho novamente, ele viu um par de dedos bem gastos bem na frente de seu rosto, literalmente. Com a cabeça virada para o lado, Madara quase perdeu o equilíbrio quando o golpe inesperado fez deslizar para trás, olhos arregalados com a velocidade que ele acabou de testemunhar. Não sendo um para aceitar tal coisa deitado, o lendário shinobi moveu seu cajado preto na frente de seu corpo em uma posição defensiva, seus sentidos aprimorados por Senjutsu gritando para ele fazer isso. Ele estava feliz por ter escutado, enquanto o loiro se turvava na frente dele e batia seu braço contra a haste, pressionando o Jubi Jinchuriki no chão, enviando escombros voando ao redor com a pura pressão do ar que seu golpe havia causado. Estreitando os olhos, Madara chamou o Gudama atrás dele e o enviou para frente, preparando-o para explodir para desintegrar seu inimigo. Em um feito de pura velocidade e poder, Naruto se afastou de Madara e agarrou a vara que ele estava segurando ao longo do caminho, puxando-a e jogando o homem ao redor de seu corpo em um poderoso balanço. Pulando logo atrás dele, ele se esquivou por pouco da explosão que essencialmente fez tudo dentro de seu raio nulo, soando um pouco no momento em que ele disparou atrás de seu inimigo. Cessando seu voo com sua recém-descoberta habilidade de voar, Madara pendurou frouxamente no ar, seus olhos se estreitaram. Como Uzumaki Naruto ficou tão forte? O que estamos olhando? Girando em um centavo, um relâmpago estalou entre os dedos do antigo shinobi, preparado para liberar um jutsu esmagadoramente poderoso que era tão rápido quanto. Um golpe vicioso enviou Madara em espiral para a terra em velocidades vertiginosas, deixando-o em uma queda incontrolável que ele não conseguiu controlar até que ele bateu no solo duro. Criando uma cratera em forma humana em sua entrada áspera, o homem revivido empurrou-se do chão, rangendo os dentes enquanto cuspia um pouco de sangue. Como isso pode ser? Como essa criança pode ser tão forte? Madara alcançou a verdadeira divindade, e ainda assim essa criança foi capaz de superá-lo e superá-lo? Apesar de ser seu igual quando não passava de um cadáver ambulante. Deve haver algo mais, algum outro fator que ele não havia considerado. Independentemente disso, com essa mudança inesperada em seu plano, ele precisaria de um momento para considerar suas opções fora do campo de batalha. Ele precisava de tempo para pensar, onde ele não estava ocupado sendo golpeado para a esquerda e para a direita. Seu objetivo não era vencer a batalha física, era decretar o Mugen Tsukuyomi, e ele poderia conseguir isso com um segundo Rinnegan. Mas ele não conseguia descobrir o que fazer até que tivesse algum espaço. Zetsu Negro. Madara chamou, olhando para seu próprio corpo. Estou ciente de que você nasceu do meu desejo de decretar o Mugen Tsukuyomi, mas também estou ciente de que, devido às circunstâncias únicas das quais você nasceu, isto é, graças à energia da estátua Gedo, que você tem uma perspectiva única sobre o poder do Jubi. E, em essência, o poder do Jinchuriki do Jubi. Você está ciente de algum poder que poderia me dar algum espaço longe dessa criança intrometida para que eu possa considerar meu próximo movimento? A princípio, tudo o que ouviu foi silêncio, algo que realmente testou sua paciência.
especialmente quando Madara já estava um pouco desconfiado das ações do ser ultimamente. Parecia haver algo mais nessa entidade do que ele originalmente acreditava. Seus pensamentos sobre o assunto pararam quando Zetsu Negro falou. Eu não tenho certeza, Madara-sama. Mas eu sei que seu terceiro olho tem propriedades especiais, e que qualquer coisa que você queira fazer com ele, talvez seja possível. Se você deseja deixar este plano da existência, então certamente, é um poder ao seu alcance, Madara-sama. Madara estreitou seu único olho em uma fenda, ainda mais desconfiado do que antes. Mas ainda assim, seu conselho tinha mérito. Então, por enquanto, ele se concentraria em alcançar seu sonho de toda a vida e depois se concentraria nessa criatura sombria. Erguendo a mão firmemente em direção à saliência em forma de chifre que cobre seu terceiro olho, agarrando-o e arrancando-o com um movimento do pulso. Então ele levantou as mãos e formou o selo de mão do tigre, concentrando-se na única ideia de fugir. Enquanto isso, no ar, Naruto estava segurando seu braço com força. As veias saltando em sua têmpora, bem como o tremor violento de seu corpo, ambos agiam como evidência visível mais do que suficiente do estresse pelo qual ele estava passando. O que aumentou esse fato foi a energia fervente que estava literalmente saindo de seu braço direito, fazendo com que tudo dentro dele se projetasse em todos os lugares, como se algo de dentro estivesse literalmente tentando sair de seu maldito braço. Apertando os dentes com força suficiente para sentir sua gengiva chacoalhar, Naruto observou lentamente enquanto a aura se transformava em nada, desaparecendo como se nunca tivesse existido para começar. Soltando um suspiro de exaustão, Naruto murmurou baixinho. Como eu pensei, esse poder é ridiculamente instável. Se eu não aprender a usá-lo corretamente, vou me matar com ele. Afastando-se disso, o Kyuubi Jinchuriki finalmente se virou para enfrentar o Madara caído de uma vez por todas, determinado a acabar com isso com esse poder estranho. O que viu o deixou pálido. O Uchiha Madara estava queimando uma quantidade ridícula de chakra em um jutsu, e ele estava realizando o selo de tigre enquanto fazia isso. O que quer que ele estivesse prestes a fazer, seria grande. Sem perceber que estava essencialmente flutuando no ar, o loiro começou a cair em direção ao ancião, levantando o punho mais uma vez, mas com uma quantidade explosiva daquela estranha energia cobrindo-o desta vez. Ele desceu rapidamente, ganhando a atenção do próprio shinobi renascido, que sorriu com o desespero em seu rosto. Madara sabia que mesmo se Uzumaki Naruto acertasse outro golpe, não importaria, o Uchiha ainda escaparia, dando-lhe tempo para planejar seu próximo movimento corretamente. Levar um único soco não seria um grande problema comparado a isso. Então ele não pensou em nada do punho que estava prestes a atingir seu estômago. Pelo menos, até que ele não viu nada além de vermelho. Ah, bah! Madara só podia tentar falar, gritar, dizer algo inteligível. Mas nada poderia, não com o que acabará de ser feito com ele. O próprio Naruto estava horrorizado com o que ele tinha acabado de fazer, não esperando que o poder que ele estava exercendo fizesse isso. O que ele estava se referindo era o próprio punho que ele estava utilizando, que não apenas se conectou com o estômago de Madara, mas também o atravessou e alcançou o outro lado, com o braço preso dentro do torso do homem. Sangue espirrou em todos os lugares, e estava penetrando nas roupas de Naruto, pintando-o com o fluido que deu vida ao seu inimigo. O Uzumaki sabia que tinha que parar o Uchiha a todo custo, mas, a pura brutalidade, e a maneira como ele o matou foi apenas. Naruto não podia dizer uma palavra, tudo o que ele podia fazer era puxar seu braço para fora do torso de seu inimigo, vendo-o cair sem vida no chão. E todo o chakra acumulado que ele estava segurando, liberado. No local que Madara ocupou anteriormente, que agora era habitado por Naruto, o ar distorceu e simplesmente estourou. Em um instante, o jovem que havia matado o inimigo de todo o mundo shinobi desapareceu, sem deixar rastro ou palavra. O jutsu que Madara tentou usar tinha um nome, era conhecido como a Menominaka, um jutsu que o gênio shinobi tentou pela primeira vez para escapar, e seu alcance era grande o suficiente para transportar a área em que ele estava. De pé. Mas a enorme quantidade de chakra que ele derramou nele, juntamente com a falta de mira, enviou o loiro para uma terra distante, além das expectativas de Madara. Nem Naruto nem Madara poderiam saber o que era aquele jutsu, apenas Zetsu Negro, o ser que estava saindo do cadáver de seu mestre para se esconder, poderia saber. O fato da questão permaneceu Uzumaki Naruto, tinha desaparecido. Naruto caiu de cara no chão. Era tão deselegante quanto parecia,
com o Shinobi provando sujeira, forçando-o a cuspir o gosto ruim que entrou em sua boca. Ele levantou a mão e cuidou da dor de cabeça que tinha, gemendo o tempo todo. Foi só depois que ele se livrou da pontada que estava batendo em sua cabeça que ele realmente verificou seus arredores. Ele piscou, enxugou os olhos e verificou novamente. Onde estou? Ele se perguntou em voz alta, girando a cabeça em um ângulo de 360 graus. Levaria um pouco de pesquisa, mas Uzumaki Naruto logo descobriria que ele estava em um planeta que estava em um reino chamado Universo 6. O que diabos isso significava? Não que isso importasse, porque apesar da situação de merda, ele não iria se desesperar. Ele havia literalmente enfrentado algo pior do que isso, e já havia enfrentado todos os seus demônios internos e saído por cima. Esta foi praticamente uma missão secundária em seu caminho para terminar o destino final de sua missão principal. Naruto ia voltar para casa, faça sol ou água alta. Conte com isso.